Pessoal, Bruno Vitorino falando. É, Nesse vídeo nós vamos estudar a aritmética em complemento de 2, que traduzindo, né, quer dizer que a gente vai fazer operações aritméticas de soma e subtração com números binários, certo? Só que usando a representação desses números em complemento de 2, ok? É, a gente já viu em outro momento anterior que os números com sinal, né, ou seja, números que podem assumir valores positivos, negativos, em binário eles podem ser representados de algumas maneiras. As mais conhecidas são sinal e magnitude, né, onde o primeiro bit ele é reservado para o sinal e os demais bits, digamos aqui que a gente tem um número de 8 bits, né? Aqui eu estou no sexto, sétimo, oitavo. Esse bit seria reservado para o sinal e todos os outros reservados para a magnitude, né? Essa representação sinal mais magnitude, então a gente consegue representar números positivos, onde esse primeiro bit seria zero, né? E o restante dos bits a gente usa para magnitude e converte para decimal ou de decimal para binário da mesma forma que a gente já viu, né? A conversão tradicional, ou seja, esse bit menos significativo vale 1, depois 2, 4, 8, 16, 32, 64. Normalmente, da mesma forma que a gente faz. E se for negativo, a única diferença é que esse bit inicial vai começar com 1. A magnitude, mais uma vez, é representada exatamente da mesma forma. Se for o número 4, por exemplo, seria 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Se for menos, começando com 0 aqui, né? Se for 4, positivo. Se for menos 4, a única coisa que muda é que começa com 1 aqui nesse bit de sinal e o resto fica igual. Isso é a representação em sinal e magnitude, ok? Só que essa representação em sinal e magnitude ela tem desvantagens. Então eu vou colocar aqui desvantagens da representação, vou colocar só representação, sinal e magnitude. Então as desvantagens são a gente precisa necessariamente de duas formas, de dois algoritmos, duas formas diferentes, ou seja, a gente precisa aprender se a gente for usar aritmética, né, se a gente for fazer operações aritméticas de soma e subtração, a gente precisa aprender, ou o computador mesmo, né, para calcular, né, precisa de duas implementações diferentes. Ou seja, a soma e a subtração elas não podem ser executadas usando o mesmo método, usando uma operação só. Uma coisa que é vantagem dessa representação em complemento de 2. Certo? A gente vai ver que complemento de 2 a gente pode somar e subtrair usando exatamente o mesmo circuito, ou se for à mão, né, como a gente está fazendo por enquanto, pode ser a mesma metodologia, né? Então, uma das desvantagens é soma e subtração necessitam de dois, vou chamar de métodos diferentes. Para a resolução. Certo?
Fica muito parecido com os nossos números decimais, né? A gente tem que aprender a somar e a subtrair, não é isso? A gente, por exemplo, vai somar 3 mais 5, então a gente já sabe que é 8, né? Mas aí quando a gente vai fazer 3 menos 5 é uma outra metodologia, né? Então para a gente saber que isso aqui é menos 2, a gente aprende, é uma outra operação, são duas operações totalmente diferentes, né? Isso é válido também, obviamente, para números binários, isso também é válido. Só que a representação em complemento de 2, que é que a gente vai estudar nesse vídeo, ela permite que você realize soma e subtração apenas aprendendo a soma. Então, se você aprender a somar em números binários, você já consegue somar e subtrair, se você estiver representando os números positivos e negativos em complemento de 2. Ok? Outra desvantagem do sinal e magnitude, né, da representação sinal e magnitude, é que você tem duas representações para o zero, para o número zero, certo? Para o zero, certo? Como assim? O zero a gente sabe que é esse número aqui, né? Em binário. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Usando esses 7 bits da magnitude. Então, se a magnitude é 0, tanto faz aqui se eu coloco esse bit para 1 ou para 0, né? Que seria um número positivo, ou se eu coloco 1 aqui, né? Na verdade, o mais usado é você colocar um 0 mesmo aqui na frente, mas não faz diferença alguma, porque a magnitude é nula. Então, não faz diferença você ter 0 ou 1 aqui no sinal. Então, você perde, na verdade, essas duas representações, esses dois números, né, binários, para representar o mesmo valor, certo? Então, 0 ele tem duas representações possíveis. É como se você perdesse uma delas, que você poderia representar um outro número, certo? Que é justamente o que acontece em complemento de 2. Certo? A gente representa, com esse número aqui, em complemento de 2, a gente representa um outro valor, certo? Um outro valor. Qual seria esse valor, né? Então, vamos tomar como exemplo aqui um número de 8 bits. Certo? Em 8 bits, a gente pode, em sinal, vou chamar sinal magnitude assim, certo? S mais M. Em sinal e magnitude, a gente pode representar com números positivos e negativos, né? A gente pode representar de menos 127 até 127, certo? Sendo menos 127, começando com 1, né? Começando com 1, e tudo isso aqui sendo 1 também, certo? E o 127 começa com 0, e tudo isso aqui é 1, certo? Seria seria o 127 positivo. Começaria com 0, que são os números positivos, e essa magnitude seria o 127, certo? Tudo 1 aqui seria 127. Então, o que acontece é que se a gente consegue representar de menos 127 até 127 positivo, a gente consegue representar então 255 valores diferentes. Ok? Valores. O que é um valor a menos, né? 255 valores decimais, né? Referentes ao nosso mundo decimal. Então, 255 valores diferentes. Já fica claro que a gente está perdendo uma representação. A gente está perdendo, que é justamente a representação do zero, que eu acabei de falar, né?
normalmente, né, se a gente não tivesse representando números negativos e positivos, fossem só números positivos, né, fossem números sem sinal, a gente com 8 bits a gente conseguiria representar 256 valores, né, que seria de 0 até 255, certo? Completando 256 valores. Então aqui a gente está perdendo 1 por causa da dupla representação para o 0. Ok? Olhando assim, parece que não é uma desvantagem muito grande, certo? Você ter dupla representação para o 0 e precisar aprender a somar e a subtrair, ou ter dois circuitos, um para somar e outro diferente para subtrair, né? Que funcionando de formas diferentes. Mas quando a gente vir aqui, eu vou colocar aqui do lado a representação em complemento de 2. Separar elas aqui totalmente, certo? Vai ficar claro porque então eu coloquei essas desvantagens e porque elas são desvantagens muito consideráveis, certo? Quando a gente começar a fazer as somas e subtrações com complemento de 2, usando só o algoritmo da soma, ou seja, depois de aprender apenas a somar, vocês vão ver que sinal de magnitude na verdade não serve para muita coisa, certo? Serve mais para a gente entender essa história de o primeiro bit ser de sinal e os demais de magnitude, que também acontece de alguma forma no complemento de 2, né? O complemento de 2 é um pouco diferente, ok? Vamos começar aqui com um exemplo mostrando como obter um número em complemento de 2. Não é tão simples quanto o sinal de magnitude. O sinal de magnitude, então, ele é um pouco mais simples de obter, de a gente representar. A gente precisa só saber qual é a magnitude, colocar em binário, aqui é magnitude, né? Seja ela qual for, e depois mudar o sinal. Se for negativo, bota 1, se for positivo, bota 0. Em complemento de 2 é um pouco diferente. Se for um número positivo, né? Se eu tiver um número positivo, eu vou botar aqui complemento, botar aqui C2, só para ficar claro que desse lado aqui eu estou falando de complemento de 2, certo? Às vezes, complemento de 2 ele é representado assim. Complemento de 2, então, se eu tiver um número positivo, é a mesma coisa daqui, certo? Não tem o que fazer. Por exemplo, número 32, vamos lá. Número 32 vai ser aqueles números bem fáceis de representar, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então é 1 mais 5 zeros na frente, né? Então seria 32 em complemento de 2 seria 0, 0, 1 e outros 5 zeros. Né? Em 8 bits, o número 32 decimal é representado assim, né? 0, 0, 1, 0. E o menos 32. Agora, para representar menos 32 decimal em binário, a gente vai precisar fazer, então, o complemento de 2. Né? Complemento de 2 vem do complemento de 1. Complemento de 1, certo? Que a gente chama de C1, é a troca de todos os bits de um número binário, certo? Então a gente pega todos os bits, incluindo o primeiro, que é de sinal, né? E troca todos eles, de 0 para 1, e os que são 1 troca para 0. Isso é o complemento. Então, primeira etapa para obter menos 32 é conhecer o 32 positivo, certo? Então, sabendo o 32 positivo, a gente faz primeiro a troca, que é 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, né? 5 1s. Então, isso aqui é o complemento de 1. Eu vou colocar aqui do lado, C1, só para ficar claro. É a primeira etapa. E depois, a segunda etapa é somar 1, certo? Somar número binário 1. Ok? Então, a gente vai fazer essa soma agora. 1 mais 1, né? A gente já viu que é 0 e vai 1, né? 1 mais 1 é também 0 e vai 1. 1 mais 1, mais uma vez, 0 e vai 1. Mais uma vez se repete aqui, 0 e vai 1. Mais uma vez, 0, vai 1. Aqui, portanto, é 1, né? 1 mais 0. Aqui desce o 1, né? Que não foi
nada, e aqui desce o outro 1. Então, o número menos 32 é esse aqui, certo? Esse aqui é o complemento de 2 do número 32, ou seja, é o número menos 32 em binário, ok? Usando essa representação. Se fosse sinal em magnitude, era simplesmente pegar esse número aqui, original, e trocar o primeiro bit. Professor, mas você está usando essa complicação todinha aí só para confundir a cabeça da gente? Não, certo? Essa representação em complemento de 2, ela tem, então, vantagens muito grandes em relação a essa. E é por isso que os computadores e os circuitos digitais que fazem soma e subtração, fazem operações aritméticas, ou seja, todo computador tem uma unidade lógica e aritmética, que faz operações aritméticas e lógicas, né? E lá eles, né, têm uma unidade de complemento de 2, ok? As unidades lógico-aritméticas, elas trabalham em complemento de 2, certo? Fazem somas e subtrações em complemento de 2. Então, é assim que representa em complemento de 2. E aí as vantagens são que a gente vai poder somar e subtrair usando só soma, só aprendendo a somar. A gente vai ver isso agora. E não existem duas representações para o zero. Não existem duas representações para o zero. Zero é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Em 8 bits, certo? E esse número aqui, que era o 0, também em sinal e magnitude, tinha um 1 aqui no sinal. Aqui, em complemento de 2, ele vira o quê? Ele é o número menos 128, certo? Ele vira o número menos 128, ok? A gente não tem 128 aqui, porque não dá para ter o número 128. Aqui, em 8 bits, a gente tem os números em complemento de 2, a gente tem os números de menos 128 até 127 positivo, certo? Que dá 256 valores. A gente ganhou uma representação, exatamente essa do menos 128, certo? Como foi que a gente ganhou isso? A gente ganhou assim, ó. A gente não tinha... na verdade, o maior número que a gente pode representar positivo aqui é os 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Né? Esse aqui é o 127 positivo, certo? O 128 eu precisaria de colocar 1 aqui e o resto 0. Né? Esse seria o 128. Mas se eu coloco 1 aqui nesse bit inicial, já vira um número negativo. Né? Já vira um número negativo. Ou seja, eu não posso representar esse número. Ok? Mas eu posso representar o menos 128. Como é que eu faço para saber qual é a representação do 128? Né? Como é que eu faço? Eu posso pegar o que seria o 128 em 8 bits, né? Que seria esse aqui. Né? Seria isso aqui, e fazer o complemento desse número, o complemento de 2. Né? Faço o complemento de 1 primeiro. Né? Isso aqui seria o nosso 128. Claro, se eu pudesse representar ele em 8 bits, né? Mas eu não posso, na verdade. Eu teria que ter mais um 0 aqui. Ok? Então, seria isso. E se eu somar 1, né? Nesse número, aí a gente vai ter 1 mais 1, 0, vai 1, 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 isso vai se repetir até lá na frente, né? Sempre vai dar 0, vai 1, 0, vai 1, 0, vai 1, e aqui desce esse 1, né? Ok? Se a gente tivesse esse 0 ainda, desceria esse 0 também. Mas não vai ter necessidade. Então, esse aqui seria o menos 128,
certo? Então, os números em 8 bits, eles terminam aqui, esse é o maior número, né? Usando 8 bits, certo? Isso aqui. E aí tem o zero aqui no meio, né? O zero são 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o menor número é o 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Esse é o menor número em complemento de 2, que é o menos 128. Ok? Então, em complemento de 2 não tem, certo? Não tem como a gente meio que decorar os números negativos todos, certo? O passo a passo é, se você quer um número negativo, você tem que conhecer primeiro o número positivo, ou seja, converte o número para positivo e depois usa esse método, né, de inverter todos os bits e somar 1 para obter o número negativo, ok? Esse é, então, o algoritmo, digamos assim, para obter um número negativo em complemento de 2, certo? Parece trabalhoso, mas a gente vai ver agora a principal vantagem. A primeira vantagem a gente acabou de ver, né? A gente pode representar, então, menos 128 exatamente com aquele número que a gente estava desperdiçando, binário, né? Em aritmética de complemento de sinal e magnitude, a gente estava... Aritmética não, na representação em sinal e magnitude, a gente estava jogando fora essa representação aqui. Ok? Agora não, agora ela serve para representar um número a mais. Ok? Então esses aqui são os números, certo? São 256 valores agora. Isso tudo em 8 bits. Se a gente estiver lidando com outra quantidade de bits, aí a gente tem, obviamente, a mesma, né, de forma análoga, só que com a outra quantidade, ok? Agora sim a gente vai fazer operações aritméticas usando o complemento de 2, ok? Aí eu vou mostrar aqui um pequeno slide, só para a gente ver como é. Existe um algoritmozinho, certo? Para a gente fazer adição e subtração em complemento de 2. Isso vai ficar claro na prática, na verdade, certo? Aqui é só para a gente saber o que é que a gente vai fazer, ok? Porque existem pequenos problemas, né, para resolver. Eu vou explicar esses problemas, mas na verdade eu vou até voltar aqui para o Jamboard e vou explicar primeiro qual é o problema, ok? Se a gente só consegue representar, né, eu vou sempre tratar aqui com 8 bits. Né? Eu nem sei se o exemplo, deixa eu ver se os exemplos que eu estou fazendo nesses slides que eu vou fazer são em 8 bits ou em outra quantidade. São em 6 bits. Né? 6 bits. Então vamos para 6 bits, ok? Aí é bom que a gente já estuda a representação em 6 bits, para não ficar sempre em 8. Né? Em 6 bits, quais seriam os valores então possíveis de representar? Né? A representação sempre agora em complemento de 2. Okay? Em complemento de 2, a gente pode representar em 6 bits, a gente vai ter 5 bits para a parte de magnitude, né? A parte do valor em si, e 1 bit para o sinal. Então a gente pode representar, vamos lá, 2 elevado a 5, né? Menos 1. Esse é o maior valor que a gente pode representar. Né? 2 elevado a 5 é quanto? Se quiser, não precisa nem decorar isso. Né? 2 elevado a 2 é 4, depois vem 8, 16, e 2 elevado a 5 é o 32. Então a gente tem 31, então, seria o maior valor positivo que eu posso representar em 6 bits, certo? E o menor valor em complemento de 2 é menos 2 elevado a 5, que é o 32. Né? Então, a gente pode representar aqui de menos 32 até
31. Ok? De menos 32 até 31. Quem está em dúvida ainda, vamos lá. Menos 32. Vocês podem fazer aí, podem pausar também o vídeo e tentar representar 31 em 6 bits para ver quanto é que dá, certo? Fazendo as divisões sucessivas por 2. Mas nem precisa, né? Se eu tenho 6 bits, eu tenho 6 casas possíveis. Então o que eu estou dizendo é que o 31 é justamente 0 aqui. 1, 1, 1, 1, 1. Não é isso? Aqui essa casa vale 1, essa 2, essa 4, 8, 16. Então 16 mais 8 dá 24, mais 4 dá 28, mais 2 dá 30, mais 1 dá 31. Então os 5 bits que eu tenho disponíveis aqui para parte do valor do número somam no máximo 31. Né? E o menos 32 vai ser justamente esse número aqui. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Esse vai ser o menos 32 em 6 bits. Ok? Em complemento de 2. Vai ser o menor valor de todos. Ok. Sabendo disso, então, obviamente, eu não posso somar e subtrair qualquer número, né? Qualquer número. O valor final, o resultado, né? Não pode dar maior do que 31, nem menor do que 32. O que é que acontece no computador se eu somo dois números e o resultado deles dá maior do que o que eu posso representar? Acontece um evento chamado overflow. Em inglês é overflow. Em português seria estouro. Né? Você estoura, você passa, né? Estouro. Você passa da representação, ok? Obviamente o computador ele não está sabendo a priori qual é o, né? Inicialmente ele não está sabendo qual é o maior valor que ele pode representar, né? Existe uma forma de saber que houve overflow automaticamente. E é justamente isso que a gente vai aprender aqui. Como é que o computador automaticamente ele detecta que a sua operação, né? Por exemplo, se eu estou somando 17 mais 15, né? Isso aqui vai dar quanto? Aqui dá 12, né? E aqui dá 32. Né? Isso aqui é possível representar em 6 bits? Complemento de 2, não é possível. Então, com certeza, se eu somar 17 mais 15, o computador vai detectar um overflow. Mas como é que ele detecta um overflow em binário? Usando o complemento de 2. Né? Existe, então, um algoritmo para isso. A mesma coisa se eu fizer menos 20 menos 30. Botei mesmo para passar muito, né? Isso aqui daria menos 50. Não é isso? Menos 20 menos 30 é menos 50. Menos 50 a gente consegue representar em 6 bits? Não. Com certeza isso aqui daria estouro também. Daria overflow, né? E então quais são as operações que eu posso fazer? Eu posso fazer operações do tipo 10 mais 12. Isso aqui é totalmente possível de fazer, né? Sei lá, 25 menos 15. Isso aqui é totalmente possível fazer, né? Daria os 10. Se eu posso representar então de 32, de menos 32 até 31, eu posso também fazer uma operação tipo 30 menos 5, por exemplo, dando 25. Né? Ou menos 30 mais 20, dando menos 10. Né? E assim por diante, certo? Tanto somas quanto subtrações eu posso fazer aqui, certo? Com números positivos e negativos, desde que na verdade eu posso fazer qualquer um, mesmo estourando é possível fazer, só que o computador vai identificar automaticamente, nesses casos aqui,
que o resultado não é possível de representar naquela quantidade de bits. Ok? Esses aqui todos são possíveis de representar. Ok? Então, como é que a gente faz para fazer as operações, né? Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui, certo? E vou fazer um segundo vídeo ensinando, continuando esse, né? Com parte 2, para não ficar muito extenso, mostrando como a gente faz as operações, ok? De fato, para não ficar um vídeo muito extenso. Até o próximo.